Fala pessoal, sou o Canarinho na área. 2026 chegou e nós estamos aqui mega animados para fazer essa gravação pro ano de Copa. Se Deus quiser, o ano do Hexa. Fala, JP. E aí, João? Bora lá? Bora. 2026 chegou, a gente tá animado aqui para continuar falando da seleção, né? Coisa que a gente vem trazendo aqui pra galera do seu Canarinho desde 23. Então, assim, chegou o momento, né? O ano que a gente esperava lá no começo chegou e a nossa primeira gravação pra esse ano é com muito conteúdo legal, né? E 2023, quando a gente criou o canal, foi exatamente para essa época, né? Onde a gente mais queria fazer acontecer, porque 2026 é o ano do Hexa, se Deus quiser. Isso aí. E aí é o que a gente quer. E a gente tem muita coisa para falar, como o JP comentou. A gente conta muito com vocês. Não esquece, ativa o sininho, se inscreve, compartilha o conteúdo aí com os amigos e com todo mundo que gosta da seleção brasileira e que não gosta também, porque agora é a hora de conectar isso e fazer toda a população ver a nossa seleção ser campeã. Roda a vinheta. Estamos de volta, animados, mais uma vez aqui para um episódio onde a gente vai falar muito de preparação, de curiosidades, o ranking também, bastidores e também gestão. A gente montou aqui, estruturou bastante aqui o nosso episódio aqui de hoje para que a gente consiga, né, JP, falar de tudo o que vai acontecer, aonde que a gente mira, o que a seleção brasileira o que a gente espera da seleção brasileira e como que a seleção brasileira está se preparando para chegar onde ela quer chegar, que é ser finalista e campeã da Copa do Mundo nesse ano. JP, o que você mais de highlight assim você falaria agora para o início do ano que você diz assim, cara, estamos indo, estamos no caminho? Cara, acho que é questão do momento, né? A gente tá vendo os brasileiros aí atuando nas principais ligas do mundo, que estão presentes na seleção numa evolução, chegando muito bem nesse ano, né? Então a gente tem alguns exemplos aí, João Pedro no Chelsea, próprio Estevão no Chelsea, o Endrick, né, que saiu do Real para ir pro Lyon da França, retomando o caminho dos gols. Então assim, a gente tá numa virada de ano com os jogadores, acho que entendendo que é o ano mais importante da carreira deles, porque é um ano de Copa do Mundo, e estão agregando, né? Então acho que vai ser muito difícil agora pro Carleto definir quem de fato vão ser os 23, 26 selecionados, porque, cara, os caras estão em alto nível, assim, isso sem contar o Vinícius Júnior e os outros caras que a gente sabe que entrega bem, né? Então, assim, acho que o grande momento é esse, né? A gente tá com ótimas opções, principalmente no ataque, né? Total, e o Vini, que a gente já fala várias vezes que deve um pouco na seleção brasileira, agora é a hora dele estar, assim, pior um pouco no clube e fazer o que vai chover na seleção brasileira. Quem sabe é o inverso, né? Quando ele estava bem demais no clube, ele não conseguiu prestar na seleção brasileira o mesmo trabalho que ele estava prestando no clube. Agora, quem sabe muda isso. Uma outra coisa que a gente vale analisar, né, JP? O Campeonato Brasileiro esse ano começou numa época diferente, né? A gente está aqui gravando e ontem iniciou, né? Hoje é dia 29 de janeiro. E a gente ontem iniciou o Campeonato Brasileiro, uma data diferente, né? É diferente de todos os últimos anos aí que a gente vem acontecendo. E quando a gente olha para isso, também eu acho que tem um quê, assim, de pensar, pô, por que não preparar os jogadores que estão no Brasil também para uma possível Copa? Por quê? O Flamengo terminou no ápice ano passado, né? Ganhando ali no final os campeonatos. Agora começa o ano mesmo oscilando com os campeonatos estaduais. Mas se a gente analisar bem, cara, tem jogadores aqui que podem ter espaço. Acho que, pô, nós estamos falando do Paquetá que voltou, que tem... A gente estava até falando isso na hora de vir. Será que ele tá na lista? Será que ele não tá? A gente tá falando de, sei lá, Renan Lodge, que foi pro Galo. A gente tá falando do Gerson, que voltou pro Cruzeiro, né? E assim vai. Tem vários jogadores que estão nesse caminho. Então, assim, você acha que também tem um pouco de oportunidade para os jogadores que estão aqui no Brasil? Cara, assim, sem dúvida, né? Eu acho que você trouxe 3 bons exemplos aí e dá para estender até um pouco mais. O próprio Flamengo tem outros caras que também tem visibilidade de lista aí, que talvez concorde ou não, né? O Danilo, é o lateral Alexandro. Então, assim, são nomes que, na teoria, estão no radar do técnico e estão tendo essa oportunidade de começar um pouco antes, até para ganhar mais tempo de jogo, né? Tempo de cancha,
para conseguir competir de igual para igual com os caras que estão no meio de temporada na Europa, né? Então, assim, é diferente. E pra gente, né, o brasileiro começar em janeiro é muito diferente, né, do que a gente acompanha há mais de 20 anos, né? Pontos corridos nem se fala, né? Quando era naquele outro formato, o brasileiro teve algumas datas ao longo do ano. O Avelange foi assim? Eu não me lembro. O João Avelange acabou também no começo do ano, ele virou o ano e tal. E assim, a gente tá intercalando, né? Então, teve jogo no meio da semana agora do brasileiro, no final de semana é o estadual, final da Supercopa, depois... Então, assim, cara, o futebol começou a 1000 já, né? Não, começou a 1000. E eu ontem, particularmente, eu até esqueci, assim, no início do Campeonato Brasileiro. Aí, de repente, na hora que eu falei, assim, eu tava lá, eu falei assim, hoje tem jogo do Brasileiro. Eu falei assim, não, hoje é mesmo tem jogo do Brasileiro. E aí tinha, diferente, né? É diferente, porque você tá falando de janeiro, uma época... E eu acho muito propícia essa mudança sendo um ano de Copa, né? Porque, pensa, se a gente tivesse só com os estaduais, o jogador brasileiro ia começar muito, né, numa rampazinha. Óbvio, tem os prós e contras disso, porque o jogador já começa acelerado demais, chance de lesão, chance de, né, porque é muito jogo de intensidade diferente. Uma coisa é o cara jogar no interior, sei lá, no caso de Minas. A outra coisa é jogar no campo, não sei aonde, agora tem até o Remo também, então assim, tem viagem, tem logística, então tem bastante coisa para olhar. Mas o mais interessante, assim, na minha opinião, é que tem essa oportunidade. Porque pensa, a gente vai chegar na Copa do Mundo com o fim de temporada dos europeus, certo? Então, jogadores mais cansados. Se você pega o fim de temporada dos europeus, o João sempre foi assim, eu sei, não estou questionando isso, mas chegar no fim de temporada dos europeus e os caras já estarem no meio de uma temporada, mas uma temporada que já tem mais coisa, eu acho que o equilíbrio aqui pode ser até melhor. Acredito eu, assim, olhando e pensando com o que você está trazendo agora, a gente tem um ganho em relação a isso, né? Em relação a quase o mundo inteiro. Não tem um ganho em relação à Argentina, porque a Argentina é igual, começou agora. Mas em relação à Europa, é exatamente isso. Totalmente. E assim, a gente está falando aqui de um domínio, né, da América do Sul, né? Ganhou os últimos títulos sub-17, sub-20, né? Assim, por diante, mais a Copa do Mundo também. Então, ou seja, tá todo mundo de olho na gente aqui. Sim, e aí você tem até um extra, né? Porque quem ganhou aí o Mundial Sub-20 foi o Marrocos também, né? Isso. Mas então não é nem europeu, né? Exato. Você vê que o futebol ele é globalizado de fato, né? A Argentina ganhou, o Marrocos ganhou e saiu daquele óbvio, né? Assim, a Eurocopa também foi uma vitória ali de um time que não tem ainda muita expressão no futebol mundial, né? Que foi Portugal, né? Que ganhou? Não, a Nation League. Isso, Portugal Nations. Isso. E a Eurocopa foi a Espanha. Então, ou seja, a Espanha que é favorita na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. É isso mesmo. A final foi Portugal e França, né? A final da Nations League foi Portugal e França. E aí, assim, se você olha isso, você pega esses dois times, Portugal, tá todo mundo... Eu não sei se você percebeu isso, assim, até antes de entrar, mas todo mundo falando bastante Portugal, né, cara? Assim, todo mundo sempre fala, né? Porque tem um time ali, um time que tem uns jogadores, assim, mais interessantes também. E tem aquela, né? Portugal, o jogo mais esperado da Copa do Mundo, com mais pedido de ingresso, é um jogo da seleção portuguesa, contra a Colômbia e Miami, o terceiro jogo do grupo deles, né? Então, assim, Portugal é uma seleção que vai ser muito vista. Inclusive, vai jogar 2 jogos no México, que também é a torcida apaixonada, e com certeza Cristiano Ronaldo vai ser carregado no colo, igual foi o Pelé, igual foi o Maradona quando passaram pelo México, né? Não tem como, né? Não tem como. Exatamente. A última Copa dele num lugar emblemático. Vai ser um lugar emblemático. Para os 2 maiores jogadores dos tempos de outrora. Dos tempos de outrora, certamente. E aí, assim, se você olha pra isso e pensa, cara, tem um emblemático demais aí pro Cristiano Ronaldo, porque, de fato, é a última Copa do Cristiano Ronaldo, é a última do Messi, então, ou seja, é possivelmente a última do Neymar, que também é uma coisa que a gente vai... Que é outro que tá no futebol brasileiro, né? Tá no futebol brasileiro, que também pode ser privilegiado nisso. A gente tem visto aí... A gente fala mais durante aqui, porque para preparação aqui pra Copa do Mundo, a gente tem 2 jogos aqui, né, no mês de março. A gente tem Brasil e França, anota aí, hein? Anota aí, porque Brasil e França em Boston no dia 28 de março e Brasil e Croácia em Orlando dia 31 de março. Então isso, assim, são testes de níveis muito diferentes, né? Porque do que a gente vinha fazendo antes, né? Vamos dizer. Com certeza. Você pensa, você tá falando uma França que é candidata a ser campeã mundial. Sem dúvida. Vamos dizer. E Croácia que
As Só últimas pega duas. as últimas. Tipo assim, o time uma tava na final, a outra tava na semifinal. E tirando a gente, né? Eliminou o Brasil. As Aí- duas são algozes do Brasil em Copa do Mundo, né? Cara, duas algozes e duas algozes chatas. Né? É. E o que você acha desses dois jogos aí pra gente testar mesmo, né? Se preparar pra isso. Cara, em primeiro lugar, a CBF tá de parabéns, né? Pela organização, pela transparência que eles deram de todo o projeto. O Rodrigo Caetano sempre que colocou qual que era o plano, desde ainda quando era o Dorival, ele já estava dando indícios de qual seria a preparação do Brasil para chegar mais forte numa Copa do Mundo, tendo em vista aí essas duas últimas eliminações, né? Bélgica e Croácia, que a gente tem que ser sincero, são dois adversários muito abaixo do nível do Brasil. Pô, em 2014 perdemos para a Alemanha, de alto nível. Só o placar que foi exagerado, né? 7-1. Mas assim, quando a gente olha o Brasil pegar a França em Boston, Boston é uma das maiores colônias brasileiras nos Estados Unidos. Então, assim, vai ser legal já essa conexão do jogador brasileiro com a torcida. Já no palco deles ali, na cidade que pulsa Brasil. Então vai ser um teste em alto nível, porque a gente sabe que a França tem um dos melhores jogadores do mundo atualmente, que é o Mbappé, que joga lá o 10 do Real Madrid. É um time já bem estruturado, que atual vice-campeão e campeão na Copa anterior. Então, assim, 2 finais consecutivas. Então, assim, acho que é o melhor teste pro Brasil aí nesse ciclo. A gente jogou com a Espanha, a gente jogou com a Inglaterra, mas jogar com a França, que eu mesmo não me lembro de ter visto o Brasil ganhar da França. Eu não lembro, cara. Todas as vezes que o Brasil jogou com a França, Gostoso, né? que eu vi, então, mas eu não consigo lembrar também. O Brasil, ele perdeu, ele empatou. Então, assim, vamos pesquisar isso aqui. que vai ser um grande jogo. E pegar a Croácia aí depois de 2022 vai ser um sabor especial. Por quê? Porque a gente tava muito perto de uma semifinal inédita, né, com a Argentina. E infelizmente eles conseguiram ganhar o jogo. Então, assim, vai ser um teste importante porque são duas seleções fortes na Europa que já estão classificadas, né, para a Copa do Mundo. E o Brasil vai ter que jogar bola. E é o que a gente quer ver, né? E isso, assim, seria uma grande semifinal. E a gente fala muito, né, JP, que todo mundo ficava falando, pô, ainda bem que saiu pra Croácia, não ia ser espancado pela Argentina. Cara, Brasil e Argentina é outro jogo. Ah, João, mas perdeu de 4-1, galera. Novamente, acho que a seleção brasileira, a gente tem que esquecer um pouco. Não é esquecer, né? Dói pra caramba, mas a gente tem que lembrar que esse movimento da seleção é uma exceção que aconteceu durante uma história aí que a gente fala. E enquanto você tava falando de ser eliminado pela Bélgica e pela Croácia, e também pela Alemanha, fiquei lembrando das duas outras, né? 2010 Holanda e 2006 França. Pô, realmente é um baita ponto que você colocou. Se você pensar 2018 e 2022, nós caímos um pouco para perder para esse tipo de jogo. Beleza que a Croácia chegou na final na última Copa, na penúltima Copa e aí na Copa anterior e agora também na Copa de 2022 ela chegou na semi. Mas, cara, você tem toda a razão. Não tinha parado para analisar isso. Normalmente a gente, aqui a nossa geração, quando a gente viu o Brasil perder em Copas só para grandes times. Exatamente. Né? E assim, para seleções de nome. Então isso muda muito. Sim. Porque a Bélgica nunca foi. Todo mundo ficava falando a geração de ouro, geração não sei o que lá, e nunca foi. E a gente tem agora um caminho aí que pode ser menos tortuoso, né, JP? Então, assim, acho que a gente tem muita chance, né, cara? Com certeza. Se for só falar da Bélgica, a Croácia a gente já sabe porque é mais atual. A Bélgica foi semifinalista em 86 e foi semifinalista em 2018. Que quando ela ganhou do Brasil. Então, assim, pouca história em Copa do Mundo. Não tem, assim, quais os grandes craques belgas que já existiram? Sifo, tem alguns caras ali que a gente lembra que realmente faziam jogos e tal, mas não é uma seleção que da mesma prateleira dessas anteriores, né? Da Alemanha, da Holanda e da França. São outras histórias, né? Sim. E assim, eu gostei dessa análise, viu, cara? Porque a gente tem que parar e analisar isso também quando a gente pensa, pra gente ver, ó. O Brasil, tô pegando aqui o Brasil e França, cara. 3-1 Brasil 2015, 26 de março. Amistoso, né? Amistoso. Nem lembro. Brasil 3-0 em Porto Alegre, 9 de junho de 2013. Esse aí foi a inauguração do Beira-Rio. Do Beira-Rio, verdade. Então, assim, 2 amistosos aí com o Brasil, mas você tem toda a razão, cara. A maioria, retrospecto, 92 ganhou um outro amistoso.
O Brasil só ganhou amistoso da França. Torneio da França, que também era amistoso, mas era um torneiozinho lá. Eu lembro até disso, né? 97 foi um quadrangularzinho lá que foi em Lyon. O Brasil empatou, perdeu. Retrospecto é ruim, tá? Os jogos que valeram, que foi 86, 98 e 2006, a gente perdeu os 3. Sim, verdade. Bem. Aí tem a Copa do Mundo de 86, que a França ganhou. Ganhou nos pênaltis. A de 84 foi os Jogos Olímpicos também. A França ganhou também? Caramba, cara. A França é mega carrasca, a gente sempre fala isso. O Brasil ganhou na Copa do Mundo de 58, cara. 5-2. 5-2. O golaço do Pelé, que ele mata no peito, Sim. chapéu o zagueiro, bate no chapelão, né? 98, Confederações também perdemos. Olha, te falar, hein, cara. A gente tem aí um bom ponto aqui, viu? Assim, a gente já sabia que era um carrasco, mas quando você analisa aqui o número, é um negócio meio... Você tá olhando, tem um resumo aí da quantidade de jogos ou não? Eu tô tentando achar isso aqui. Porque, assim, a gente vai até falar aqui daqui a pouco das seleções que o Brasil não tem mais vitórias, né? Então eu acredito que o duelo com a França deve ser equilibrado. O problema com a França são os jogos que valem. Tem isso aqui, ó. Total de partidas disputadas: 16. O maior artilheiro, Pelé. Pelé. Aí depois Heitor, Oscar. Aí começa com o Delfort aqui. Oscar zagueiro? Oscar zagueiro. Caramba. Fez 2 gols na França. Tá. Poucos gols, mas beleza. Não é o Oscar zagueiro, não. Eu acho que não, viu? Eu acho que deve ser o Oscar lá de 2011. O Oscar? Esse Oscar agora? O Oscar do que tá no São Paulo. Tá aposentado. Tá no São Paulo ainda, né? Mas tá meio aposentado já. Total de partidas, 16. E é o que você falou mesmo. Vitórias da seleção brasileira, 7. 3 empates e 6 da França. Então, bem equilibrado. Só que os 6 da França são os jogos que valeram, né, cara? Os que valeram, né, cara? É interessante a gente fazer essa análise, porque... Se a gente para e pensa, a gente olhar contra a Espanha, não deve ter esse retrospecto. Não, com a Espanha a gente tem muito mais vitória. Tem muito mais vitória. Com a Itália, com a Alemanha. Exato. Aí quando você pega um time que é um algoz assim, cara... Porque, de novo, não é que tem superioridade, você pontuou bem, mas nós estamos falando dos jogos importantes, nós perdemos todos, né? Agora, imagina, João. Todos não, né? Menos da Copa 58. Sim, Copa de 58, que foi o primeiro, né? Sim. Agora você imagina, beleza, o Brasil vai jogar agora em março com a França. Joga com a França e ganha. A gente fala, ganhamos da França. Aí pega na Copa e perde, cara. Nossa, cara, a gente sempre, os caras devem achar que a gente é negativista. Não é. Mas imagina um cenário estranho, né? Porque a gente tá pegando o retrospecto, né? Não, pegando o retrospecto e assim... Quando a gente olha o retrospecto, ele impacta na nossa análise aqui, óbvio. Mas o JP, eu brinquei aqui de não vai rolar, mas assim, é real, cara. Pode acontecer. Então, assim, porque, primeiro, que quando você tem. Eu gosto sempre de uma análise, cara, que uma vez eu tava trocando ideia, assim, e foi muito legal. Não lembro onde foi, como, mas foi assim. Cara, tem o lado bom e o lado ruim quando você faz um amistoso com uma seleção de peso antes. Primeiro que você vê a realidade do seu time. Então pode doer pra caramba, você vai falar, putz, ferrou tudo. E segundo, que você pode se iludir. A outra hipótese é, ganhamos da França. Tamo pronto pra torar. Aí você chega lá e não consegue ganhar nem de Marrocos ou nem de não sei o que, por exemplo. Haiti e Escócia, né? O grupo básico. Aí você fala, putz, cara, olha só, geramos uma expectativa grande, fizemos. Eu sou a favor sempre de pegar os grandes adversários, olhar pra eles e falar assim, cara, agora, o próximo jogo eu não posso jogar igual. Sim. Acho que a grande burrice de fazer um jogo contra times grandes assim é você jogar igual você jogou o amistoso. Isso isso o Luxemburgo mesmo falava, cara, se você jogar um amistoso com um time grande, você tem que jogar diferente no outro jogo. Não tem como você manter o mesmo jogo. O cara já vai saber os caminhos. Já vai saber os caminhos. E a gente ainda tem uma linha de tempo pré-Copa, né, JP? Sim. Depois desses 2 jogos em março, nós temos na primeira quinzena de maio a convocação final. Tem uma apresentação em primeiros treinos ali na Granja Comari. E dia 31/5 a gente tem um amistoso de despedida contra o Panamá, que deve ser no Maracanã ou no Mangueirão, mas o Maracanã tá bem forte aí, né? Ele tá aparecendo forte aí como possibilidade. Sim, o que se parece é a informação mais atual. 95% de chance de ser no Maracanã mesmo. Acho que Belém tentou furar fila, né, para poder receber de novo a seleção. Foi o primeiro jogo
das eliminatórias lá, Brasil e Bolívia, em 2023, estava lá. Teve aquele show do Neymar, 5x1, né? 5x1. E só que assim, a CBF vai ficar pensando na logística, porque o jogo ele é no dia 31, que é um domingo, no Maracanã. A seleção vai estar na semana já fazendo a preparação na Granja, para na segunda-feira, dia 1º de junho, já voar para os Estados Unidos. Então faz todo sentido ser no Rio, não tem por que jogar em Belém, até pelo clima, pela distância, né? A estreia do Brasil é dia 16? Dia 15, Dia né? 15. Um sábado. 15 de junho. É um tempo bom, né, de treinamento. A gente tá falando de uns 20 dias, né? Porque se a gente vai fazer na primeira quinzena de maio, vai ser um mês antes da primeira partida, né? Sim. Isso é interessante também, porque a gente teve isso com o Dorival, né? Com o Dorival foram 40, né? A única diferença que a gente vai ter, por exemplo, dia 30 de maio é a final da Champions League. Então, jogador de seleção que tiver na final da Champions vai se apresentar direto nos Estados Unidos. Não passa pela climatização aqui na Serra Carioca, né? Na Serra lá Fluminense. Total. E você aí, gosta desses amistosos? Curte? Você acha que vai fazer sentido? Preparação para a Copa, maio ali, Brasil e França, Brasil e Croácia. Comenta aí pra gente quais os palpites aí pros jogos. Aí, se bobear, a gente sorteia um boné aí pra quem acertar. Bora? Bora. Vamos fazer isso. Basecamp aqui, bastidores, que também tá legal de falar. A gente definiu a seleção, né? A seleção brasileira definiu ali que vai ser em New Jersey. E achei legal o movimento, né? No CT do Red Bull, porque foi uma coisa que tava difícil de acontecer. E aí mostrou um pouco do bastidor Acho que é legal até você comentar, né? Do Ancelotti com o Klopp, né? Sim. Isso foi muito legal. É legal, e assim, o mais legal, cara, é que é um CT que tá sendo inaugurado ainda, né? Ele vai ser inaugurado agora em março e a seleção vai ser a primeira a se hospedar lá. Óbvio, né, que o Red Bull já vai estar usufruindo das instalações, mas a seleção brasileira conseguiu. E o mais importante disso era o plano A da seleção. Isso aí. E aí a CBF mandou 3 opções para a FIFA, sendo que a primeira era essa e deu certo. A FIFA indicou essa para a seleção e, obviamente, isso que você colocou, existia também uma conversa, né, do Ancelotti com o Klopp, que é um dos grandes nomes do conglomerado lá do Red Bull, para que o Brasil pudesse ter essa oportunidade. E aí casou, né? O Brasil vai ficar na Costa Leste, vai jogar em Nova York e na Filadélfia. Então, a primeira fase pro Brasil foi muito excelente, né? Porque vai ser logisticamente e tal. Então, assim, é legal porque é um campo novo, é um campo, pelo que eu vi lá, o Conrado Giulietti colocou um vídeo que ele foi visitar, é afastado, então a gente foge de todo aquele cenário que a gente teve lá em Vegas, que você até encontrou um suíço, já contou essa história aqui, né? Que era muito oba-oba e todo mundo ali. Então agora vai ter privacidade, vai ter, assim, acho que mais oportunidade para o Brasil poder treinar, se fechar como equipe pra gente fazer uma grande Copa do Mundo. Então, assim, até agora o planejamento tá excelente. Não, tá. Eu acho que, assim, talvez dos melhores, assim, dos últimos tempos. Isso eu não tenho dúvida. Eu vou te falar que Sim. Amistoso bom, local bom. E quando a gente tá contando isso aqui, pessoal, por exemplo, bastidor e política política faz parte da nossa vida como um todo. Profissionalmente, você tá sempre fazendo alguma coisa política e tudo mais. E esse movimento de bastidor e política aqui, cara, é uma política internacional muito forte da seleção brasileira, porque nesse momento a gente vai falar um pouco do ranking, mas a gente não tá... a gente era primeiro do ranking, a gente tinha um lobby X. Agora a gente tá no meio do ranking ali, entre os top 10. E aí quando você pensa, a quinta do ranking versus a primeira numa época, o bastidor é diferente, cara. Não adianta. Beleza, nós somos a seleção a ser batida na história. Né? Nós somos pentacampeã e assim vai. Mas o momento não condiz com a camisa que a gente tá usando aqui, que é maravilhosa. 5 estrelas, né? 5 estrelas aí, essa apaixonante camisa. Ela por si só ela não abre portas, né? Mas é necessário todo esse contexto que você trouxe. Não, o contexto faz todo... É aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né, JP? Você vai com a camisa do Brasil em qualquer lugar do mundo, o cara fala... Você é bem recebido. Você é bem recebido. Então, assim, todo mundo gosta e não tem jeito de falar diferente. Aí depois que faz isso, que vai pra essa parte, que tá ali fazendo base camp e tudo mais, tem o último amistoso, que aí é basicamente 9 dias, né? 9 dias antes do primeiro, que é dia 6/6 no estádio do Cleveland Browns.
que é Brasil e Egito. E se a gente analisar Brasil e Egito, também tem um porquê na JP. Olha pra você ver como é que a preparação foi legal, né? Sim. A ideia inicial da CBF era pegar a Noruega. Só que aí tem um problema de logística, de contrato e tal. Chegaram num plano B. O plano B, Egito. Egito é da onde? Do continente africano. Que é o continente de Marrocos. Então, assim, pra estreia, vamos testar com um time similar a Marrocos. E o Egito tem grandes jogadores, né? O Salah. Obviamente que Marrocos tá um pouquinho acima do Egito, né? Se a gente olhar até a última Copa Africana de Nações e a última Copa do Mundo, que o Egito não foi bem e o Marrocos chegou na semifinal. Então, assim, existe toda uma preparação. Mas, logicamente, é isso que você falou. A estratégia pra gente poder olhar força física, posicionamento e tudo mais, você encarar o Egito lá nos Estados Unidos, faltando 8 dias para você começar uma Copa do Mundo, é mais um tiro certeiro que a CBF tá dando na questão do planejamento. Agora a gente precisa ver como isso será executado. Né? Vamos ver como é que isso vai. Olhando agora pro futuro, parece uma ótima coisa. E esse amistoso a gente tá falando aqui, foi uma informação que a ESPN, através do Pedro Ivo, trouxe, tá em vias de fechar o contrato, não tá divulgado. Brasil e Panamá já tá praticamente assinado, 99%. Brasil e Egito ainda tem os trâmites burocráticos. Ainda tem a parte burocrática, mas o fato é, essa burocracia, quando já começa no bastidor, a chance é 90%. A confirmação é grande. E eu acho que assim, quando você tem o Egito, ainda tem um grande nome da Copa, né? Que é, tipo assim, que é o Salah, né? Se você pensa no Salah, é um cara que não tá no melhor momento, tá brigando com o técnico lá, algumas coisas meio inexplicáveis, mas é um nome de jogadores também que você quer ver jogar na Copa, né? Sim, falam que é o Pelé das pirâmides. O Pelé das pirâmides. E você pensa nisso e vai embora. Cara, uma coisa que vem sendo noticiada no mundo todo aqui quando você pensa, porque a gente já tá falando, né? Pensa na estrutura, no caminho, em todo o planejamento e toda a linha do tempo aqui até chegar no dia 6/6 e chegar ali para começar a Copa no dia 15/6 para a nossa seleção. Para fazer isso, o que tem mais importante, tão importante quanto ter um time bom, é ter a seleção, é ter a torcida junto da seleção. E para fazer a torcida, essa tem sido uma Copa muito emblemática nisso na JP. Conquistar ingresso aqui tá sendo difícil pra caramba. Muita coisa difícil, e a gente tem aqui que enaltecer uma vitória legal aí da CBF, mas nós já vamos para a terceira fase de sorteio, né, JP? Fala um pouquinho, a gente já falou um pouco dessa dinâmica, mas tá difícil, né, cara? Sim. Cara, é exatamente isso. Eu acho que a Copa do Mundo ela é um evento mundial, global, que todo mundo que gosta, e até quem não gosta de futebol, para ver, né? E a dificuldade em conseguir ingresso, a gente tá aí há menos de 130 dias da Copa do Mundo, pouquíssimas pessoas, principalmente brasileiros, têm ingresso para a Copa. Porém, isso mudou. Isso mudou agora em janeiro. Acho que graças aí a atitude, né, das torcidas do Brasil, especialmente aí o movimento dos Infaltáveis, né? Um grupo de amigos aí que estão na luta, né? Acho que... Faltáveis, vocês mandaram bem demais, JP, com Infaltáveis, foram acho incríveis. Que assim, a estratégia foi sempre publicizar isso, né? Para chamar a atenção das pessoas, para poder trazer para a mesa, né? Que do jeito que estava sendo conduzido até então era... Cara, ninguém sabia da cota de $60 para onde ela iria, porque a CBF não tem um fã-clube oficial, não tinha um programa de sócio. A gente sabe que a CBF historicamente tem um percentual de ingressos que eles recebem e repassam, e aí por critérios, né, para federações, para clubes e tudo mais, mas nunca diretamente para o torcedor. Então essa mobilização dos Infaltáveis, ela foi em linha com as associações de diversas seleções ao longo do mundo, né? Então você teve lá a Federação inglesa, Federação australiana, Federação canadense. Então você está falando de todos os hemisférios, todos os continentes, né? Melhor dizendo, de participações e tal, e que aqui no Brasil os Infaltáveis meio que levantou a bandeira e deu a cara a bater e conseguiu, sim, credenciar vários torcedores para poder pagar essa taxa aí de $60 por ingresso para assistir a Copa do Mundo. Então, um cara que vai assistir a Copa do Mundo do início ao fim, pelos ingressos dos Infaltáveis, ele vai gastar $480.
Coisa que você não imaginava, porque se você entra hoje na ferramenta de revenda da FIFA, você vai encontrar ingressos aí por Brasil e Marrocos, $700, categoria 1. Brasil e Escócia, que é um jogo do Brasil mais pedido, $800. Sim, um ingresso desse na revenda, ele é mais do que a Copa inteira para essa conquista. Então, assim, é muito importante e é legal a grande mídia também entender. Então, aqui, acho que extensivo ao grupo dos administradores ali, dos Infaltáveis, tem, assim, pessoas de diversos segmentos da sociedade, com a sua expertise, conseguiu conduzir um processo, desenhar um modelo para poder entregar isso aí para o grande público. E paralelo a isso, a gente tem outros parceiros aí que atuou, como o Lombardi lá da rádio USA, nossa rádio USA, que é a maior rádio de brasileiros. Isso. Aí para poder divulgar a causa, né? A gente falou com ele, o Gustavo aí, que é um dos administradores, o Flávio, então a gente teve que criar essas conexões para poder, de fato, ter essa voz, né? E aí o Lombardi foi um grande parceiro também nesse processo. E assim, cara, acho que é muito importante ter essa janela aqui para o grande público entender que esse trabalho que os Infaltáveis fizeram é sensacional, porque nós estamos dando acesso a um valor de ingresso justo, um valor de ingresso que é inimaginável no momento. E ele só foi cedido por causa do barulho, porque as associações externas, principalmente a inglesa, fez um manifesto pesado e a FIFA cedeu. Se não tivesse isso, nenhuma federação ia ter o ingresso e a gente ia ter que pagar no mínimo $265 por jogo da primeira fase para assistir o Brasil. Né? Se conseguisse, porque foi o recorde de pedidos, né? A gente tá falando de milhões de pedidos para uma Copa que você tem apenas 6 milhões de ingressos disponíveis. Estamos falando de 500 milhões de pedidos para 6 milhões de ingressos que vai ser ofertado, né? É muito louco isso, né? É muito louco. É muito louco a gente viver isso e vivenciar. Então, assim, pessoal, parabéns, assim, Infaltáveis, obrigado, né? Não tem nem como dizer, assim, o quanto que um movimento bem pensado, planejado, sem ser motim, sem ser nada disso, é um movimento estratégico mesmo, fazendo a força na hora certa, ele tem poder. Então, a conquista aqui que vocês tiveram é surreal, parabéns mesmo e obrigado, hein? Galera de Infaltáveis, agora temos que comemorar, hein? Tem que comemorar porque vale a pena. E essa comemoração já tem data marcada, né? Porque a Copa do Mundo começa em junho e já vai ter o primeiro encontro aí aqui em São Paulo no dia 28 de fevereiro, às 14 horas. Então, quem quiser chegar vai ser num bar lá na Vila Madalena, na Vila Leopoldina, e chama Toll. E esse bar ele vai estar exclusivo lá com bandeiras temáticas já visando a Copa. Então vai ser um sábado. Eu falei que eu vou, só que eu vou no show do AC/DC no mesmo dia, então eu vou dar uma passada. Não vou conseguir acompanhar muito ali o esquenta, mas tem gente vindo de outros estados para se reunir, para confraternizar. E todo último final de semana de cada mês até a Copa vai ter um encontro desse. Então eu tô junto com você lá. A gente vai estar lá junto com os Infaltáveis, porque merece demais, demais. Parabéns, top. Muito obrigado e vamos para cima. Dia 28 de fevereiro, tamo lá. Vai você também, bora lá. A gente agora tá falando da época da terceira fase de sorteio de ingressos. Então, tem isso, que tem uma questão sorte, que tem uma questão de disponibilidade, que isso vai acontecer, já tem data, JP, você sabe? O sorteio vai ser divulgado dia 5 de fevereiro, né? Então as inscrições foram até dia 13 de janeiro, dia 5 começa a divulgação e dia 9 quem foi sorteado tem que pagar. Então, ou seja, se você se candidatou, fique esperto aí com essa janela de datas, que é uma janela importante. Dia 5 sorteio, dia 9 pagamento, então já deixa o dinheiro reservado aí para você conseguir fazer isso. E tem também uma outra opção que a gente estava vendo, né, hoje, né, JP, para alguns membros do cartão do Banco Chase e do banco também do JP Morgan, né? Então são dois cartões diferentes que tem aqui uma estrutura. A da Chase chama Sapphire, que é a categoria mais premium lá do cartão. E esses titulares, eles podem comprar até 4 ingressos para a Copa do Mundo FIFA 2026 a partir do inventário de partidas disponível. Os ingressos são limitados e estão disponíveis apenas de 10 a 24 de fevereiro. Se você é um desses caras aí que tem essa categoria da Chase, que é o Sapphire, tanto ou da JP Morgan, que são os dois cartões, vocês
podem olhar isso com carinho, Correndo, né? porque porque 10 de fevereiro já tá aí, 10 a 24. Que hora você começa? Nossa, Meia-noite e 1, hein? na noite 1 já entra, já tenta, porque não vai durar até 24 de fevereiro. Esquece, não vai. E se você não tem, quem sabe não é a hora de você tentar aí. Talvez tenha lá pra Jordânia e Costa do Marfim. Esses jogos aí deve ter. Agora, se o cara quer pegar um bom jogo, não vai ter, né? Não vai. Mas esquece. Vai ser difícil. Mas bora que quem tem essa categoria manda bala porque vai ser legal. Outra curiosidade, outro também ponto, né, JP, que isso a gente gosta pra caramba de ter esses souvenirs da Copa, né? Essa taça aqui maravilhosa aqui, quer dizer, a gente tem aqui que é sua, né? Que é sensacional essa taça aqui linda. Embaixo tem os nomes dos campeões, né? O nome dos Brasil campeões aí, ó. até 2018, né? Brasil 2 vezes. Aí, ó, 94 e 2002 Brasilzão. Então tem bastante, né? Itália 82, Argentina 86, Alemanha 90, Brasil 94, França 98, Brasil 2002, Itália 2006, Espanha 2010, Alemanha 14, França 18. Então até essa data aqui tá aí. E ela tá atualizada com a Argentina. Ainda bem que a gente não tem essa, né? Essa ficou fora. Essa ficou fora. Agora a gente vai pegar de 2026, que aí vai estar a gente na última. A gente vai estar 3 vezes e ele só 2. 3 vezes 2, aí acabou. E aí quando a gente olha aqui, tem um troféu da Copa também já na versão Lego, sendo comercializado, $200 No site da Lego mesmo. no site da Lego. Ele já entrega no Brasil, porque eles iam começar a partir, acho que a partir de ontem, né? Isso, o chip do Brasil. ainda não estava entregando, mas eu acho que agora já começou. Se eu não me engano, eu acho que era ontem iniciava as vendas para o Brasil. Eu não olhei, inclusive esqueci. Acho que era dia 28 de 1 que eles começavam a fazer o envio para o Brasil. E aí eles fazem o envio, tem um preço lá para fazer o envio, mas é um preço que não é absurdo também e dá para fazer. Acho que não sei se vai rolar para as Legos do Brasil, Lego de outros países. Então, se você se interessar, acessa lá, porque é lindo. Nossa, é muito legal. Parecido com essa. Muito parecido, ela é muito bem. As peças são pequenas, tem umas ovaladas, é muito legal assim, o troféu. Achei que ele vai ficar. É mais um souvenir de Copa, né? Pra quem gosta e ama a Copa do Mundo. Vale a pena, né? Vale a pena. Não, eu gosto demais e. Você tem vários, né? Essa faixa aqui que também é linda também. Então, assim. Brasil, né, galera? Copa do Mundo e vamos pra cima. E por incrível que pareça, esse cachecol, essa faixa aqui, eu comprei em Portugal, cara. Você quase não encontrava isso no Brasil na época que eu comprei. Hoje em dia já é mais normal você encontrar, ainda mais nessa época de Copa. Umas bancas ali na Avenida Paulista tem e tal. Mas na época que eu comprei, que é antes da Copa de 2010, não tinha. Olha que louco. Não tinha aqui, cara. Já tem bastante tempo, né? Você tem. Já tem 15 anos, 16, não. Não, e super boa, né? Super inteira, então muito bacana. JP, por que parte da torcida do Marrocos tem antipatia histórica pelo Brasil? Cara, essa é uma história muito legal, né? Porque assim, normalmente um time africano gosta do Brasil, gosta da seleção brasileira e tal. Porém, existe de fato uma certa encrenca. Então, muitos marroquinos entendem que o Brasil prejudicou o Marrocos numa Copa do Mundo. Que foi a Copa de 1998. Porque Brasil era de um grupo que tinha também Marrocos, Escócia e a Noruega. O Brasil ganhou da Noruega, da Escócia na estreia, depois ganhou do Marrocos e foi para a última rodada jogar contra a Noruega. O Brasil já tinha os 6 pontos, a Noruega tinha 2, Marrocos e Escócia tinham 1 ponto cada um. O Brasil jogando com a Noruega, o marroquino falou, se a gente ganhar da Escócia, a gente entra na Copa. E não foi bem isso que aconteceu, porque o Brasil jogando com a Noruega tava ganhando de 1-0 até os 80 minutos do segundo tempo, de jogo, na verdade. Sim. Conseguiu tomar uma virada e o Marrocos tinha ganhado de 3-0 da Escócia. Ou seja, eles acharam que o Brasil entregou para a Noruega para desclassificar Marrocos. E aí eles criaram várias teorias da conspiração, comemoraram muito, inclusive, quando o Brasil foi vice-campeão e perdeu a final da França. Só que, na verdade, eles têm que entender que Noruega e Brasil... Noruega é um dos poucos países que o Brasil nunca ganhou uma partida. Então, assim, foi um mito criado em Marrocos. Inclusive, na última Copa do Mundo, quando o Marrocos chegou até a semifinal, o Brasil tava torcendo pro Marrocos. Né? A gente caiu na fase anterior e depois a gente queria que o Marrocos fosse para a final e fosse campeão. E não foi isso, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, assim, existe sim
vamos dizer, ranços. esse ranço. Que a gente vai igualar aí no dia 15 de... Quando a gente ganhar deles no dia 15 de junho, aí eles vão pegar mais ranço. Aí o ranço vai duplicar, né? Que duplique, né? Vamos lá, né? Casos e histórias do Brasil. Se tiver alguma curiosidade legal aí que a gente não falar, escreve aí pra gente, porque nós vamos fazer aqui, novamente, como a gente falou, vamos ter programas aqui bem legais até a Copa do Mundo, porque o nosso objetivo é fazer essa conexão e ir pra cima aqui com a seleção brasileira. Das 23 Copas, JP, incluindo do 26, o Brasil jogou pelo menos uma vez no estádio da final. Excelente. Em 15 delas. É muita coisa, não? Não jogou em 34, 38, 66, 82, 86, 90, 2014 e 2018. Caramba, esse é um dado interessante, né? Pensa, a gente está falando aqui de pelo menos 15 das 23 Copas a gente ter jogado no estádio da final. Também é uma curiosidade aí boa também, né? E agora a gente já começa a Copa no estádio da final, né? A gente debuta o estádio para a Copa do Mundo, sendo o primeiro jogo dele nesse torneio. Agora, quando a gente olha o passado, pô, você falou aí vários anos. Mas, cara, 2014 é um absurdo o Brasil não ter jogado no Maracanã, cara. Não ter feito a abertura. Politicamente colocaram a abertura aqui em São Paulo, legal tal. Mas, cara, tudo errado. Tinha que ser no Maracanã. Palco da seleção brasileira. Mas, enfim, não vamos ficar olhando pra trás. Mas é legal que a gente vai ter oportunidade de jogar de novo em um estádio que é o palco da final. E, se Deus quiser, vamos jogar lá nesse jogo, Brasil-Marrocos. Life Stadium. Oitavas de final. E também na final. Então a gente vai jogar 3 vezes lá. Passando em primeiro, joga as oitavas e também a final é lá, né? Exatamente. Mas para jogar as oitavas lá tem que ser primeiro, né? Tem que ser primeiro. E é o estádio da estreia, o MetLife Stadium, igual você falou, e do primeiro gol de Neymar pela seleção. Olha aí. Neymar. Tá escrito, hein? Rapaz. Roteiro da Copa já parece estar escrito. É isso aí, hein, cara. Gostei. A gente sempre gosta dessas coisas, né? Ô, João, pensando aqui agora que a gente falou isso, imagina o Neymar, fez o primeiro gol pela seleção lá em 2011, né? 2010 ou 11. 2011, né? Porque foi depois da Copa. Né? Então, pode ter sido 10 ou 11, isso. 2010 ou 2011, beleza. 16 anos depois, 15 anos depois, o Neymar vai pra Copa, começa no banco, vai pra final, e no último jogo dele com a seleção ele faz o gol do título. Nossa Senhora. Já pensou, cara? Que filme! Do cinema, cara. Absoluto Cinema. Absoluto Cinema. Vou ter um desenho, senhor. Vamos comprar um negócio desse aqui seu, cara. Faz isso que tá tudo bem. E assim, cara, eu tô gostando de ver nesse sentido que ele pelo menos tá se empenhando muito nessa. Tá focado, né? Tá bem focado. Diferente das últimas, eu acho que ele tá focado. Acho que ele tá correndo atrás do tempo. Não sei como é que ele vai fazer. Se ele vai ser um caso Romário de 2002 ou se ele vai ser um caso, né, do Ronaldo em 2002. Tem o ano de 2002 tem os dois cenários ali. Sim. Que a gente pode ver o que vai acontecer. Estamos na torcida, Neymar. Você já sabe o tanto que a gente é fã. Retrospecto histórico do Brasil contra adversários, né? O Brasil só tem retrospecto negativo, você falou da Noruega. Vamos lá. São mais 2. Hungria e Holanda. Quem diria Holanda, né, cara? Se você olhar assim, a grosso modo, só a Holanda é um grande time, né? Uma grande seleção, né? Quem diria a Hungria, né, cara? É que a Hungria foi muito forte lá atrás, né? Na época do Puskás e tal. Tanto é que na Copa de 66, a derrota que o Brasil teve, uma das derrotas que o Brasil teve para a Hungria foi nessa Copa, que acabou ajudando o Brasil a ser eliminado, né? Porque perdeu para a Hungria, perdeu para Portugal e acabou sendo eliminado da Copa. Sim, foi. E aí quando a gente olha para a Holanda a gente tem um retrospecto negativo também. Você tem os números aí, né? 13 jogos, derrota em 74, 2010 e 14. 3 Copas do Mundo. Então a gente teve quantas derrotas no total? Derrotas são 5. 5. Pra Holanda, né? Pra Holanda. Então são de 13. 3 em Copa do Mundo. 2 empates e... A gente perdeu de 2-0 lá em 74. Aí a gente perdeu de 2-1 de virada em 2010 e de 3-0 em 2014 em Brasília, né? Copa em casa, a gente acabou vindo... E somou um saldo de 10 gols. 10-1, isso.
pra seleção, que é um jogo. E contra a Noruega, você falou, a gente nem ganhou, cara. Não, são 4 jogos, 2 e 2. 2 derrotas e 2 empates. Sendo que uma derrota é em Copa do Mundo também. Você vê que essas três seleções, por mais que sejam menores que o Brasil, porque não existe seleção maior que o Brasil, mas elas ganharam do Brasil em Copa do Mundo, cara. Mas se você parar pra pensar, é isso que você tá falando. Mas são camisas que pesaram contra a seleção brasileira. Normalmente a camisa da seleção pesa pro cara que disputa. Essas 3 ganharam da gente em Copas do Mundo. Sim. Então, ou seja, se você lembrar aí, tanto o jogo de 2014, o Brasil já tava cachorro morto lá, né? Então, assim, foi só o terceiro lugar. Esse, beleza. Mas a 2010, cara, era um jogo, a gente já falou muito dessa seleção de 2010 aqui, né? E o Brasil jogando muito bem, né? Um apagão que acabou com... A seleção tava ali, assim como a de 2006 e de 2010 tinha muita chance. Não gosto nem de ficar lembrando disso, igual o saudosismo e nem vambora, né? E ranking. O ranking de janeiro de 26 acabou de sair, né? Semana passada. Quando a gente olha pro ranking da mundial da FIFA, o que você acha? Você acha que é um ranking verdadeiro? Espanha em primeiro, Argentina em segundo, França em terceiro, Inglaterra em quarto, Brasil em quinto. Depois do Brasil, Portugal, Holanda, Marrocos, Bélgica e Alemanha. Cara, Marrocos em oitavo. Beleza, porque teve a Copa Africana que ela foi... Ele conseguiu pontos justamente, né? Pontuou bem, né? Alemanha em décimo também, não sei. A Alemanha tá bem oscilante. Mas vamos falar do top 5 aqui, Brasil. Você acha que tá refletindo? Brasil em quinto, abaixo de Inglaterra, França, Argentina e Espanha? Porque assim, o ranking saiu agora, né? Mas é o ranking que tinha antes também, porque não mudou, né? Não teve jogo, né? Então, na teoria... Cara, eu acho que assim, a Espanha de fato é a melhor seleção da atualidade, acho que pelos talentos que ela tem. Aí você olha, a segunda é a França, né? Segunda é a Argentina. Argentina? Terceira é a França. Espanha, isso. Argentina, França, Inglaterra e Brasil. Beleza. Quando a gente olha pra Argentina, é a atual campeã do mundo, tá na frente do Brasil, por isso. Não, eu acho que... Eu acho que, assim, de verdade, o top 5... Não tem muito que mexer, né? Mas eu também acho que a distância entre elas não é muito grande. Não é bem próximo. Isso. E Brasil e Inglaterra, a única que eu questiono é Brasil e Inglaterra. Porque Inglaterra, pra mim, é um negócio meio que... A gente até falou, né, da Inglaterra no último, que ela sempre cria uma expectativa e é possível quartas de final dessa Copa, né? Se o Brasil for primeiro e todo mundo desses primeiro do ranking for em primeiro, a gente tá no chaveamento da Inglaterra. Isso mesmo. A gente já até brincou do chaveamento, né? Que a gente olhava na última, e a gente vai falar disso aqui mais em alguns episódios, mas sim. Sim, mas o ranking da FIFA, cara, é que esse ano eles fizeram essa divisão aí por posicionamento e não sei o quê, mas nunca valeu de nada, né? Então vamos ver na Copa, o Brasil chegando em quinto de novo, assim como no passado. Não é a seleção favorita, mas quando a bola rola, a camisa amarela pesa e, cara, a gente vai ganhar essa Copa. Eu tô achando também, cara. Eu tô achando que essa Copa aí tá pra gente. Não vai ser fácil, não. Não eu tô falando que vai ser fácil, mas vai ser uma Copa interessante pra gente. E aqui eu tô falando o que eu penso mesmo, porque, igual eu te falei, ontem eu fui no jogo do São Paulo. E, cara, eu falei pra minha mulher, não, vou no jogo lá, você que vai perder e tá tudo bem. Mas eu quero ir lá, tô com um amigo aí que eu quero encontrar, tomar uma cervejinha e tal. Aí quando eu cheguei, eu falei pra ela, a gente ganhou o jogo, velho. É isso, é muito... É por isso que eu tô falando. Futebol, o legal do futebol é isso, é a imprevisibilidade, assim. Muitas vezes o time que não tá bem ganha... Sim. Ou outras vezes o time que você não espera perder vai lá e o time perde, aí você fica maluco e assim vai, né, cara? Essa história semana passada eu te falei, fui lá contra a Portuguesa, eram acho que 18 anos que a Portuguesa não ganhava de São Paulo, levei minha filha, pô, São Paulo perdeu de 1-0, cara, ela olhou pra mim, falou, pai, mas São Paulo só perde, cara. Falei, calma, é uma fase, calma, que é uma fase que não tem fim, mas é uma fase. É uma fase chorando, coisa. Pô, cara, como é que eu vou ficar justificando isso pra ela? Tem como. Relaxa. Foi só um aspas aqui. O foco aqui é a seleção, a gente é apaixonado. Mas a gente tem o nosso clube, né? Tem o clube do coração e eu também é a mesma história, né? Assim, eu também já escutei isso do meu lá. Pô, só perde, só tá perdendo. Ah, nossa. E aí a Lara, coitada, tá aí pegando o ranço disso, né? De fazer. É muito foda. Mas que a gente tenha diferença com a seleção brasileira. O que a gente espera da seleção é não tá
nas top 3, tem muitas favoritas na frente. E vai ter muitas formas de assistir essa Copa, né, JP? A gente já viu na última Copa opções, né? No caso é TV, agora a gente tem o GE TV, tem a Copa, tem Cazé, tem a Globo, tem a Sport TV, e assim vai, né? Tem um monte aí. SBT, NS Sports, né? NS Sports também que vai ter. E a gente tem mais uma que possivelmente a FIFA acabou de anunciar um acordo para exibição de jogos em site de apostas também. Que vai assim, totalmente contra o movimento que a Premier League tá fazendo, né? Então assim, cara, acho que aqui tem muita coisa envolvida. Alcance, dinheiro e tem também um risco de imagem aqui, né? Sim. Mas o universo também é assim, né, JP? Cara, assim, eu sou bem cético quando eu falo dessa questão de apostas esportivas, porque a gente sabe do tamanho do movimento e disso e da proporção que isso ganhou nos últimos anos, né? Acho que profissionalmente muitas pessoas agora estão envolvidas nesse cenário, mas cara, a Copa do Mundo é a cereja do bolo. Copa do Mundo envolve pátria, envolve mais do que um jogo, envolve sentimento, né? E aí quando você fala que a FIFA tá negociando, a FIFA já tá ganhando e vai fazer um lucro absurdo nessa Copa do Mundo. Nossa. Então assim, e quando você olha, você é executivo, você compara o resultado da sua empresa de um ano pro outro, você sempre tem que aumentar, né? Então você imagina, a FIFA vai dar um salto da Copa do Catar para essa, pela quantidade de países, pela multiplataforma e tudo mais. Cara, o que ela vai inventar para a Copa de 2030, para 2034? Então assim, vai se criando um monstro que a gente não sabe onde vai chegar, cara. E a gente não sabe e não é estimável, cara. Não é estimável. Esse é o grande ponto, assim, quando você para e pensa numa proporção, num site de casa de apostas, num cara no YouTube ou num cara no Instagram fazendo isso. A gente já falou isso aqui, se o Cristiano Ronaldo quiser pegar e fazer um canal de transmissão, ele tem 600 milhões Já de... estoura na largada, né? Já estoura, já bomba tudo. Ué. Então, ou seja, a partir do momento que você abre esse precedente, você abre para outras coisas também. Sim. Nada impede o Cristiano Ronaldo 2030, beleza, eu não vou jogar a Copa, mas vou transmitir a Copa pelo meu canal aqui no Instagram. Sim. E derrubar a internet, cara. Porque aí vai ser... Cara, nós estamos falando de 650 milhões de seguidores. Óbvio. E com o cara participando, né? Um cara participando. Aí você fala... Esquece, o jogo de Portugal vai ser lá. Então... É um movimento estranho, é um movimento incomum e que a gente tá vendo, assim... Já começamos a ter alguns times do futebol brasileiro sem na Série A, né? Sem a... Quem que é? O Inter? Acho que o Inter... São 3, né? São 3 e mais... É o Inter e... Deve ser o Remo? Remo e mais um. Não vamos lembrar qual. Mas já 3, porque antes eram os 20, era com Bet. Um absurdo. Ano passado. Esse ano já tá menos. Então, ou seja, algumas regras têm que existir. Cara, se quer manter a Bet, ok, beleza. Mas eu acho que do jeito que a gente tá indo aqui pras coisas, né, e até pra educação da nossa população e tudo mais, é um negócio muito complexo. Sim. É um tema que a gente nem gosta de entrar tanto aqui, né, JP? Mas, cara, eu acho muito estranho também a FIFA aceitar isso. Cara, assim, eu só vou fazer um ajuste aqui no que você falou. A GE TV, por exemplo, ela não vai poder transmitir. É exclusivo da Cazé na plataforma do YouTube. Não poderia, por exemplo, você dar um incremento para um outro canal, para concorrência, enfim, os mesmos jogos que o Grupo Globo, que é a Globo mais Sport TV, tem passar na GE. Não, você vai dar a possibilidade para você assistir, por exemplo, lá no site da Betano, no site da Sporting Bet. É assim, é Superbet, é complicado, mas enfim, são negócios, a gente sabe que é empresa, que tudo visa lucro e tudo mais, mas pra gente que gosta, né, que vive disso, amando o futebol, a gente tem essas dúvidas, mas vamos ver como vai ser, né? Vamos esperar esses capítulos aí, tá pra desenrolar tudo, o fechamento é até a primeira quinzena de fevereiro, essas questões de transmissão e essas questões de possibilidades. Mas a gente espera que o melhor seja feito. Então, CBF, FIFA, cara, a gente tem a nossa opinião, tem tudo, mas obviamente, cara, que os negócios sejam feitos aí pro bem e que tudo corra positivamente. CBF a gente falou um pouco do Samir aqui, tem surpreendido cada vez mais, né, JP? Assim, acho que é um cara que tá mandando bem pra caramba, assim, até então. Obrigado pela água. Valeu. A nova camisa 2026 aqui
vai ser com lançamento antecipado e também das jaquetas oficiais. Acho que essas duas coisas são legais de falar, né? Sim, que é cara. lá com a parceria com a Jordan, né? Cara, é muito legal. A camisa que a gente até já veio falando dela aqui em alguns episódios, ela tá linda, cara. Eu vi assim uns desenhos dela, não tá oficial ainda, né? Não foi. Mas os meninos da Tailândia já estão trabalhando, porque já tem gente com essas camisas aqui no Brasil. E, cara, ficou louca, assim. Ela lembra um pouco da camisa de 2002, ela é inspirada na camisa de 70. Então, assim, golaço da Nike. E por que ela tá antecipando? Justamente porque os tailandeses estão produzindo, já estão entregando, então a Nike, ela não pode perder espaço. A Adidas está desde o ano passado já vendendo os produtos de Copa do Mundo. Totalmente. E a Adidas está segurando, a Nike está segurando. Então a Nike vai divulgar, acho que a camisa do Brasil e dos Estados Unidos agora em fevereiro e não mais em março, junto com os outros lançamentos, para justamente poder já começar as vendas, né? Então a gente fica ansioso, porque no primeiro dia já vou garantir a minha. Não, eu também, cara. Que a última foi assim, né? Você lembra que eu fui na loja? Na hora. Na loja, o primeiro dia, apareceu lá, já tinha lá na loja, vesti, já peguei, eu também, cara. E essas jaquetas com a Jordan, né? Tem muita coisa. Nós estamos falando aqui de um projeto que vai expandir a marca pro streetwear também, né? Porque Sim. as jaquetas da Jordan não são jaquetas só esportivas, né? Elas são jaquetas de... Como é que eu vou dizer? De streetwear mesmo. Você sair andando na rua, uma coisa bem casual, assim. Com cores diferentes, aí a gente tá vendo acabamento em vermelho, em preto, então assim, pra dar esse impacto aí de street mesmo. E aí quando você fala de streetwear, a CBF quer ter lojas. E ela vai ter lojas, né? Então ela vai ter lojas de rua. E só na época do ano, só na época da Copa? Não, ela quer fazer uma loja perene mesmo, no sentido que a pessoa vai lá e compra uma roupa casual pra poder sair, pra ir pra uma balada, ir num bar e tal, não ficar só usando o amarelo e tal da seleção. Então assim, você usa a combinação Nike CBF pra uma roupa pra dia a dia, né? O cara vai trabalhar com uma roupa da seleção mais discreta, pode ser também. Não, depende. Uma polo, né? Exato. Você pega uma polo aqui que seja uma coisa discreta, por que não? Exatamente. No dia casual da empresa, Exato. ele pode usar e pode fazer. Então, assim, Tem muito camisa legal, de né? botão também. E assim, cara, eu acho que eu tô na expectativa também dessas camisas e dessas jaquetas. Nosso bolso que não agradece muito, mas Que a Nike tá falando que vai vir pesado, né, esse ano. vai vir uns R$700, Não, camiseta? possivelmente. Estão falando de R$700 a camisa da seleção brasileira. Se você fala de 700 e pouco, é 700 e pouco. Então, Quando pensa em 700 e pouco, pode ser 799, né? Aí é foda. mas aí que tá, né? Você pega os tailandeses aí, vende a camisa a 200 conto, 150. É foda, né? Por isso que a competição fica leal, né? É. Porque a gente aqui, beleza, cara, eu sou chato, você também é, né? Com o negócio de marca e tudo mais disso, mas, cara, imagina, para as demais, porque tem várias classes que nós estamos falando do povo brasileiro, 220 milhões aí de pessoas. E por isso que a CBF quer fazer essa linha casual pra justamente ter produtos mais populares, né? Pra abranger também outras camadas, né? Pro cara ir comprar direto da CBF e não comprar um produto de segunda linha. Eu bato palma mesmo, cara. Acho que o que está sendo feito aqui com a CBF é um negócio mesmo de fazer uma empresa, um entretenimento. Assim, Sim. né? E, João, você até falou, né? A gente falou lá atrás do plano da CBF, de jogos, agora falando aqui dessa estrutura. E acho que tem mais alguns pontos ainda para depois a gente fechar esse pensamento da CBF, né? Sim, a parte da... A gente tá falando um pouco do fair play financeiro que foi anunciado também. E do programa de profissionalização da arbitragem. Cara, um golaço. Isso aí, pra mim, cara, acho que era uma coisa... A gente já falou isso aqui uma vez, cara, que é absurdo. A gente trouxe isso aqui, um programa acho que do meio do ano passado. Foi, do mês do ano passado. Quando o Samir tava assumindo a CBF. Foi exatamente, cara. E aí, quando você faz isso, você fala assim, cara, esse cara... 10 anos em um. Tipo assim, porque, bicho, isso muda o patamar do futebol brasileiro. Eu tava vendo, eu gosto muito do Rico Perrone, né? Você também, né? Também. Assiste. E ele passou uma época no fim do ano em Portugal. Eu tava vendo ele nos jogos, ele foi vários jogos lá, não lembro mais, do Benfica. Eu vi também. Aí ele falou assim, olha, tá todo mundo reclamando da arbitragem brasileira e os portugueses falando aqui, criticando, não pode criticar nada não, os caras aqui erram pra caramba também e tal, não sei o que. Aí ele choveu de comentários esse episódio e tal, esse negócio que ele colocou. Mas o ponto é, ou seja, a gente pode passar um patamar, a gente pode voltar a ser uma referência, pode voltar, se a gente fizer isso da maneira certa, se a gente fizer isso da maneira bem especializada, do cara profissional, recebendo um valor, dedicado para isso.
muda o jogo, né, JP? Sim, Porque a arbitragem tá doendo, né, gente? Porque vai além, né, João? Quando a gente fala simplesmente dele ser profissional, é todo o pacote que envolve isso. O cara tem um profissional, um fisioterapeuta, um preparador físico, um psicólogo, pessoas que vão apoiar aquele cara para ele entregar o melhor dentro de campo. O árbitro, ele entra na partida muito pressionado, né? A gente é torcedor, você sabe que se você coloca, entra na cabeça do cara, ele fica na dúvida, e se ele tá jogando, se ele tá apitando na sua casa, ele na teoria vai te favorecer. Então, assim, o VAR veio para ajudar muito, mas existe ainda um gap, né, em relação ao que o VAR pode atuar e o que de fato ele atua. E toda essa profissionalização, as pessoas sendo melhor remuneradas, tendo todo esse aparato de apoio para eles poderem se desenvolver. Eu tava vendo ontem, no pós-jogo, eu cheguei em casa, comecei a assistir, o Paulo César Oliveira falou, eu comecei a apitar em 1991 ou 93. E naquela época, cara, era hiper difícil. E aí ele tinha que, na teoria, fazer as coisas acontecer sendo discriminado ali, né? No sentido de... quando eu falo discriminar, não no sentido da cor da pele, mas de ser o árbitro de futebol e tal, e não sei o quê. E, cara, ele fala, hoje em dia, os árbitros tops do Brasil, que deve ser o Daron, o Klaus, o Wilton, eles já são profissionais. Por quê? Eles têm... eles ganham mais e uma parte do que eles ganham, eles reinvestem na preparação deles para eles melhorarem cada vez mais. Só que agora eles vão poder ter o apoio da CBF para isso. E vai sobrar mais para eles. E vai ter competição. E vai ser meritocracia, né? O cara vai ter que... Isso. Então é outro patamar. Isso. Aí o cara tem que dedicar, aí o cara tem que saber, o cara tem pontuação. Se ele for mal numa partida, se denigre ele. Então, porra, é animal isso aí. É como numa empresa, cara. Perfeito. A gente tá numa empresa, a gente vive, né, numa meritocracia. Quem vai bem, vai bem. Quem não vai bem... infelizmente, vai fazer outra coisa, vai procurar outro caminho e assim, vai para outra série, né? Isso, para poder melhorar de novo e voltar ao patamar. E esse vai. E, pô, rebaixou. O árbitro ele vai poder ser rebaixado. Eu vi uma análise disso, assim, cara, o árbitro vai poder ser rebaixado assim como um time. Rebaixa o cara e depois ele pode voltar ou não, hein? Depende disso. Mas, pô, isso é... Aí teu time é rebaixado e o juiz que você não gosta é rebaixado também. Aí você tá ferrado, né, cara? Aí é muito foda. E é isso, assim, aí tem mais uma parte aqui da seleção brasileira, do CBF, né? Que ela tem agora um camarote na Sapucaí, com a Nike. O Neymar, hein? Ah, Neymar, hein? Nossa. Neymar, quieto aí, hein, cara. Você segura o ano que vem, né? O ano que vem você vai, porque nós vamos aí, vamos ser campeões ainda. Vai ter carnaval fora de época, Neymar. Garante aí. Thiaguinho já garantiu que vai ter o tardezinha. Vai ter o tardezinha esse vai. E tem o Ancelotti no carnaval aqui, né? Que ele vai circular. Já foi falado aí no Rio de Janeiro, na Sapucaí, com o Ronaldo. Porra, consegue convite pra gente, não? Pensou? Essa aí, eu vou ligar pro Ronaldo, tá? Vou ver se eu consigo 2 lá pra gente. 4, né? Vou ver se eu consigo 4. Esse daí eu vou, hein, cara? Nossa. Eu não sou muito de carnaval, mas esse aí eu vou fácil. Esse aí, levando as esposas, imagina. Isso é importante. Opa! Salvador, Barrondina com o Léo Santana. Gigante. Ou seja, o gigante faz o L, né? Que faz o L lá do Léo, né? Do Léo Santana. E São Paulo, camarote com o Zeca Pagodinho. Ainda não temos data, não temos ainda, que ele não confirmou ainda. Isso, o Zeca Pagodinho é a cara dos infaltáveis, hein? Ô, rapaz! Os caras gostam de uma brama gelada. Isso sim, os infaltáveis aí. Nossa, dia 28 de fevereiro a gente começa, vamos ver, hein, cara. E assim a gente tem muita coisa. Mas é mais pra falar um pouco de leveza pro episódio, pro cenário, porque, de novo, mostra uma cabeça diferente da CBF. Né, mostra uma cabeça diferente, botar o técnico fazendo isso. Já teve antes, já teve, cara. Mas eu tô falando assim, é um movimento que tá orquestrando, de novo, que a gente já falou aqui, a política, né? Sim. Política é tudo e eu acho que é um movimento pra conectar com essas gerações, né? Sim, sem dúvida. E aí, quando a gente falou todas essas coisas que a CBF fez e tá fazendo, Sou Canarinho é um canal independente. A gente não tem nenhum tipo de vínculo com o CBF ou com alguma outra empresa que esteja envolvida no cenário do futebol nacional, mas da mesma forma como a gente tinha dúvidas em relação à chegada do Chalde à administração da CBF, né? Isso quando ele surgiu lá em Roraima, médico, a gente falou, cara, que um médico de Roraima? Cara, assim, óbvio que não é ele que faz tudo sozinho, mas ele direciona. E aí queria fazer esse agradecimento especial à CBF por ter ouvido especialmente a causa dos ingressos
e por toda essa modernização que está sendo feita no futebol brasileiro, porque, cara, é impressionante a quantidade de coisas que o básico não era bem feito. E a gente tá... tempo já. Isso, e agora a gente tá fazendo. Então, assim, a gente tem uma pista gigante e uma rampa para evoluir e para mudar de patamar também. Então a gente está aqui muito feliz em poder publicamente, né, fazer esse agradecimento a uma confederação que sempre é muito criticada, mas que vem trabalhando para melhorar o futebol brasileiro e ouvindo as pessoas, né? O nosso canal, outros canais que falam de seleção, outros veículos de comunicação que falam de esporte em geral. Então, assim, a gente tá entendendo que tá havendo sim essa conversa, tem muita coisa ainda a se melhorar, mas a gente tá muito feliz com o caminho e com o planejamento, especialmente da Copa do Mundo. E assim, JP, isso é muito importante nesse momento, porque a CBF, nós estamos falando, assim, agora mudando, assim, de patamar, mas assim, a gente tá falando de uma Copa do Mundo ano que vem no Brasil. Sim. Que é a Copa do Mundo feminina. Exatamente. E quando você pensa isso, você fala assim, cara, mas como é que a CBF pode ajudar nisso? Pensa. Ela tá mudando o foco, mudando o patamar. Quem sabe ela não atrai um monte de coisa. Ela já tá falando em logo oficial da Copa do Mundo Feminino já. Foi apresentado, né? Sim, em 2027, ou seja, já tá falando. Já tem sedes colocadas. Pô, João, mas é assim, é normal, nos outros também foi. Mas, cara, gente, o que eu tô falando é, a forma como a gente tá conduzindo o cenário tá muito diferente do que a gente viu há um ano atrás. E nós estamos falando de um ano, cara. Sim, e politicamente, quando você fala agora, você falou das sedes, né? Diferentemente do masculino, que teve indicações políticas, construções de elefantes brancos, né? A gente pode citar Arena de Dunas, Arena da Amazônia, Cuiabá. Ah, tem jogos? Tem, mas, cara, é público de 3 mil, 5 mil pessoas por jogo. Agora não, o que vai acontecer? A Copa do Mundo Feminina vai aproveitar os 8 estádios dos 12 que foram construídos. Rio, São Paulo, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife, BH e Porto Alegre. Todos são polos de futebol, exceto Brasília, né? Mas todos são polos de futebol. Sim, é que Brasília entra pelo contexto, né? Mas... Capital. Isso, mas, cara, é isso aí. Até Recife, que seria uma dúvida, eles vão aproveitar. Agora o trabalho tem que ser feito conjunto, FIFA e CBF, e talvez o governo federal também do Brasil. Como a gente pode fazer uma Copa do Mundo feminina acessível, preço de um ingresso barato, porque não é um esporte ainda tão popular, né? Então a gente pode ter essa oportunidade, porque quando a gente compara futebol masculino com futebol feminino, existe um abismo, né? Diferente e tal. Tá rolando até o Mundial de Clubes lá na Inglaterra, você vê público baixíssimo, né? E a Inglaterra que vai muito a esse caso, né? Então, assim, cara, claro que vai ter a final ainda, Arsenal e Corinthians, e pode ser um público grande no Emirates, né? Vai ser lá o jogo. Mas falando da primeira rodada, foi muito baixo. Agora, a gente tem oportunidade, sim, porque as mulheres sempre reivindicam isso, né? Sim, claro. A gente ganha muito menos que o homem. Cara, mas é outro patamar, gente. A gente não pode comparar pato com ganso. Não, e outra, botaram agora a figura da Formiga assumindo a parte da diretoria estratégica no Ministério do Esporte. Perfeito. Isso já é uma coisa diferente, porque a Formiga sempre defendeu o negócio das atletas mães lá. Então já tem um programa que o Chalde já começou a puxar isso, né? E assim vai. E assim, cara, isso posiciona o Brasil a ser sede de eventos da FIFA, posiciona a gente de um monte de coisa. E a gente está falando de uma possível Copa América 2026 também como teste, né? Porque não tá num calendário, né, uma Copa América nesse ano, mas existiu a possibilidade do Brasil fazer um evento teste pro ano que vem, recebendo uma Copa América, porque a Copa América foi ano passado no Equador, que o Brasil ganhou da Colômbia a final. Mas antes disso, a gente vai ter agora em abril o FIFA Series, que é um quadrangular de 4 seleções, que o Brasil vai receber outras 3 seleções de 3 diferentes continentes, né? Canadá, América do Norte, Zâmbia e Coreia do Sul. Coreia do Sul. Então, Zâmbia, África e Coreia do Sul, Ásia. E aí vão ter esses jogos. Aí depois vai ter esse series em outro país, aí o Brasil vai representar a América do Sul. Então é legal que você tem um intercâmbio entre diferentes continentes para você poder pegar melhorias e tudo. Tem um motivo de não ter alguém da Europa aqui? Não, foi só... provavelmente deve estar em algum outro, fazendo um intercâmbio em algum outro país, né? Vai se fazer. Sim, e o Brasil jogou muito com times europeus, né? Jogou agora na janela de dezembro. Sim, foi. Com a Noruega e com Portugal, né?
uma derrota para a Noruega e depois uma vitória contra Portugal. Então, assim, acho que é uma mescla mesmo. Não, isso Faz parte do planejamento que também está sendo feito. que também tem sendo feito, né? Excelente. Então, O JP, como a gente sempre gosta de dizer, tudo que é bom dura pouco. pô, mas foi grande esse episódio, hein? Cara, esse episódio durou, mas não é que durou pouco, foi rápido, foi fluido, né? Assim, deu pra conversar de bastante assunto, assim. O episódio ficou longo, mas eu acho que a gente tem muita coisa e é só o começo do ano. Agora a gente já é contagem regressiva total. E a gente quer muito acompanhar tudo isso na seleção até esse início e até o final da Copa do Mundo de 2026. JP, mais uma vez, obrigado. Valeu, Faça seus agradecimentos aí e vambora. Cara, quero agradecer aí a minha esposa que nos últimos dias tava até brava comigo porque eu tava envolvido lá no processo com os amigos lá dos Infaltáveis pra gente definir critério, conseguir alocar pessoas. Então passamos um ano novo em reunião. Então assim, ela foi super parceira aí, entendendo. Meus pais também, a gente tava viajando junto, né? Eu com os meus pais, minha mulher e minha filha. E eu em vários momentos não conseguia ficar com eles porque precisava tomar algumas decisões aí, algumas reuniões importantes que a gente veio tendo com o grupo, com a CBF e tudo mais. E também mandar um beijo pra minha filha, Lulu, que voltou às aulas, né, junto com a Lara agora. Tava empolgada pra encontrar as amigas. E, cara, muito feliz que a gente chegou no ano que a gente sabia que era o nosso objetivo, né? Então, a nossa resiliência aqui, a nossa parceria, acho que tá fluindo bem e a gente tá muito feliz e esperançoso, menos de 130 dias pro sonho virar realidade. Tudo a gente investiu nesse tempo na JPE, nesse objetivo. Não é fácil, né, cara? Não. Tempo. A gente tá falando Abrir mão de muita coisa, né? De investir tempo pra organizar o episódio, pra pensar, pra falar assunto. Então, assim, cara, tudo que você tem feito aí também nos posts e tudo mais. Então, ou seja, agradecer também ao Podspace aqui, que sempre acolhe e faz isso acontecer. E a gente tá muito animado. Primeiro do ano, tenho certeza que vai ser um ano aí mágico pra gente. Também vou mandar um beijo pra Lala e pra Melina também. Que Deus abençoe a gente, que seja um ano incrível. Deus abençoe vocês, a família de vocês aí, de cada um de vocês. E não esquece de compartilhar esse conteúdo, assistir, ativar o sininho, comenta aí. Traz pra gente aí algumas curiosidades, alguns pontos que no próximo a gente vai falar aqui. Valeu demais, vamos juntos e até a próxima. Vamos lá. Valeu.